Sou filho de uma mãe solteira e vou encerrando por aqui. Minha mãe foi amante de um homem por 30 anos. Ela era outra da história. Um mês antes do meu pai morrer, eu conheci a minha família, a família dele. Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. Consegue fazer o cálculo aí? Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. E foi um deles que foi bater a porta da minha casa para me procurar, dizendo que o meu pai queria falar comigo. Não havia celular na época. E eu perguntei onde ele estava. Disseram, ele está no hospital. E eu fui até o hospital. A gente não tinha comunhão, não tínhamos intimidade. E eu entrei dentro do quarto e lá estava aquele homem deitado na cama. Ele me viu, ele sentou, estava com a barriga aberta daqui até aqui, tomando soro, olhos azuis profundos, era um português. E ele falou para mim, eu te chamei aqui porque eu não consigo mais cuidar da sua mãe, porque agora eu estou impossibilitado de trabalhar. Ele pagava o aluguel da minha mãe ainda. Eu disse para ele, a minha mãe tem filhos, o senhor pode deixar aqui, eu vou cuidar da minha mãe. Mais alguma coisa? Ele, não é só isso. Eu disse, então boa sorte para o senhor. Não havia empatia, não havia intimidade, havia só desprezo. Eu saí de perto dele, coloquei a mão na maçaneta da porta do quarto para abrir para sair. Aquele velho falou uma palavra, como eu amaldiçoei ele. Ele não podia ter me falado aquilo. Eu nunca tinha ouvido ele falar aquilo. Ele teve tanta chance na vida para me falar, mas deixou para me falar ali. Eu botei a mão na maçaneta da porta e ele falou, filho. Ele nunca tinha me chamado de filho. Filho. Na segunda vez eu travei. Lembra que eu disse que palavras têm poder? Eu não sabia que palavras paralisavam pessoas. Quando ele me chamou de filho pela segunda vez, eu travei, eu não sabia o que fazer, eu comecei a chorar. Eu olhei para trás, ele também estava chorando. E ele me chamou para perto dele. Eu fui chegando devagarzinho. Ele ficou em pé com dificuldade e me abraçou. É o único abraço que eu lembro daquele velho. Eu amaldiçoei no início, mas se eu pudesse voltar agora, eu queria ficar abraçado com ele por pelo menos uns 3 dias sem parar. Eu não sabia que abraço de pai era tão importante. Eu não sabia que abraço de um genitor fizesse tanta diferença na vida da gente. Eu abracei ele e se tivesse terminado no abraço, amém, mas não, ele veio no meu ouvido e disse, eu te acompanho de longe. Eu tenho visto o que você tem se transformado. Você vai ser um grande homem ainda. Peço perdão aos irmãos. Viajei. 30 dias depois, esses mesmos irmãos me encontraram. Não sei de que jeito, eu estava pregando em Registro, André, lá no interior de São Paulo. E um pastor da casa pastoral tinha telefone. Alguém me encontrou e disse, olha, tem um irmão seu aí na linha. Eu falei, irmão, aí eu lembrei que eu conheci um, era o Adilson. Ele falou, Marco, você precisa voltar para casa. Eu falei, por quê? O pai entrou em coma, tem 4 dias. Nós estamos há 4 dias te procurando. Eu falei, por quê? Porque ele entrou em coma gritando o seu nome. Ele não falou o nome de ninguém, só falou o seu. Cadê o Marco? Cadê o Marco? E entrou em coma. Eu dei um jeito, voltei para casa. Cheguei de madrugada na cidadezinha onde eu moro. Eu moro em Orlândia. Vocês moram em Orlando. Aí eu tô lá na rodoviária, minha esposa me pegou, me levou no hospital. Eu entrei dentro da sala onde meu pai estava deitado. Ele estava pelo menos uns 40 centímetros menor do que 30 dias atrás. O corpo dele definhou. Pele e osso. Aqueles olhos abertos assim, indo de um lado para o outro. Um médico chegou junto, o Dr. Mário, e eu disse, o que é isso? Ele disse, ele está tendo uma crise neurológica. Eu disse, o que é? Ele falou, ele está morrendo. Ele olhou e disse, pela carranca dele não quer ir. Ele estava com uma cara de monstro. A doença faz isso, mas tinha algo a mais. Eu falei, doutor, ele escuta? Ele disse, escutar ele escuta, mas ele não esboça reação nenhuma, ele está em coma. Aí saiu todo mundo, eu sentei perto dele, fiquei olhando para aquele homem. Aí eu chorei com gosto. Tentei lembrar, buscar flechas de memórias. Um pouquinho que vinha eu chorava.
E eu olhei para ele e falei, por que nós não nos conhecemos antes? Por que a gente não teve oportunidade antes? Daqui a pouco eu senti a morte chegar dentro do quarto. Nós que somos espirituais temos percepção. O ambiente parece que foi ficando escuro. Eu fui ficando sem fôlego. Eu fechei o olho e disse, Senhor, o que é? O Senhor disse, a morte chegou. Eu disse, o que eu faço? O Senhor disse, salva ele. Falei, como? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu disse, mas o que eu faço? O Senhor disse, prega para ele. O médico falou que ele escuta, vai e fala, a fé vem pelo ouvir. Eu fui na orelha dele, puxei a minha cadeira, eu preguei de Gênesis a Apocalipse. Voltei do Apocalipse para o Gênesis, para não ter erro, preguei de novo e voltei. Foi mais de 40 minutos pregando para ele. Eu falei, Senhor, e agora? Deu certo, não deu? Porque ele não esboçava a reação. Falei, Senhor, me dá um sinal para eu não viver com essa angústia. Deu certo, não deu? Quando eu olhei para baixo, ele com o olho aberto, escorreu uma lágrima no canto do olho dele. Quando a lágrima escorreu, Jesus falou, já é meu. Vai chegar aqui cheirando fumaça, mas é meu. Há uma promessa sobre as famílias. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, nem dos seus pais. Há uma promessa. Eu saí dali para respirar um pouquinho. Meu irmão entrou. Quando meu irmão entrou, ele voltou gritando, o que você fez com o pai? Eu falei, por quê? Porque ele morreu. Eu disse, não, eu não matei ele. Não é isso. Olha lá, olha o rosto dele. A família toda foi ver, o meu pai morreu com um sorriso. Para quem estava com uma cara de monstro. Nós somos caminhantes de dois mundos. Nós ministramos nessa esfera e em uma outra esfera muito maior. O Senhor te trouxe neste primeiro culto desta manhã para te dizer, o relógio do tempo não para. Dá tempo de acertar as contas ainda. Você sabia que tem pessoas presas a esse mundo por sua culpa? Quantas pessoas estão em coma? Estão travados em uma cama, seus parentes. Eles precisam de uma palavra sua. Pastor, mas eu estou longe. Não há distância para a tecnologia. Manda um áudio, abre um vídeo de conferência, libera o perdão. Fale, pai e mãe. São pai e mães. Não existe pai e mãe com defeito. Os defeitos nós relevamos, porque são pai e mãe. O Senhor os usou para chegar aqui. Pastor, mas eu nasci de um estupro mal feito. Isso na sua cabeça. Na cabeça de Deus não. Não existe ninguém aqui que é obra do acaso. Todos aqui foram escolhidos por Deus do ventre da sua mãe. Não interessa se você entrou nessa terra pela porta ou pela janela. O Senhor usou os seus pais. Libera o perdão para eles hoje. Deus, ele é tão maravilhoso que ele tem as suas maneiras de agir. E às vezes essa maneira de Deus agir vai ser no leito de dor, no leito de hospital. Só que o nosso Deus, quando ele tem um propósito, não importa o local onde essa pessoa está, ele vai alcançar essa alma. E nós precisamos entender isso, que quando o nosso Deus quer salvar, ele salva. Ele, para salvar um carcereiro, para salvar aquela família daquele homem em Atos, ele fez aquela prisão tremer, ele fez um terremoto acontecer. Então entendamos que quando Deus quer salvar, ele usa as suas maneiras para poder salvar. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.